A paz do Senhor Jesus. Hoje, aula 3, vamos falar da origem do homem e do pecado. Vamos começar com o Gênesis, capítulo 2, 7 a 9, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste atenção nessas duas árvores. Primeiro, vamos do início. Porque Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, ou seja, o seu espírito. Deus colocou um pedaço de sua essência dentro do homem e este passou a ser alma vivente. Ou seja, no momento que Deus colocou do seu espírito dentro do homem, o homem passou a ficar vivo para Deus. E é importante porque o espírito que Deus colocou dentro de nós, ele é ligado à nossa alma e faz com que nossa alma sinta a presença de Deus. Então a alma fica no meio. Nós somos corpo, alma e espírito. A alma está no meio, né? Tem o corpo, tem o espírito. E quando Deus soprou nas narinas de Adão, soprou o fôlego da vida, ou seja, o homem passou a ser alma vivente. E também, além de Deus ter feito o homem, Deus também plantou um jardim para o homem habitar. Deus preparou um lugar especial para o homem habitar, o jardim do Éden. Ele foi lá e plantou as árvores. E plantou o seu Deus um jardim no Éden. Então, quanto tempo levou, não importa. Deus fez. Mas Deus pode ter feito tudo de maneira acelerada, né? Porque assim ele fez na época de Jonas 4:6, né? Deus fez uma boboreira nascer em poucos minutos. Tá lá, e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Então, para Deus, não importa o tempo que Deus fez o jardim. O importante é que Deus fez, mas Deus pode ter feito tudo de maneira rápida. Vamos continuar. Gênesis 2, 15 a 17 diz: E tomou o seu Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o seu Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus foi claro com Adão. Olha, no dia que você comer, se você comer, você vai morrer. Então não coma. E muitos podem dizer, por que Deus plantou uma árvore assim? Ora, Deus não quer marionetes. Deus quer verdadeiros adoradores. Jesus mesmo falou que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, eu creio que, claro, Deus colocou aquela árvore por um motivo, a escolha. Você tem que escolher entre servir a Deus ou não, você tem que escolher entre querer Deus ou não. Como naquela época o homem foi feito na sua inocência, o homem não tinha consciência do mal, só do bem, tinha que ter algo para provar a obediência do homem. Como é que ele ia provar a obediência do homem se não tivesse uma proibição? Não faz sentido. Então, Deus, com sua sabedoria, colocou uma árvore
do conhecimento do bem e do mal e disse: não pode comer, porque no dia que comer, certamente morrerás. Ele avisou. Vamos prosseguir aí para o próximo slide. Bom, a origem de tudo, né, da vida. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Veja bem, preste atenção nessa palavra aí, ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 18 a 25. Bom, primeira verdade, Deus fez a mulher para ser ajudadora, o complemento do homem. O homem sem a mulher é incompleto. O homem precisa da mulher para se tornar completo. Deus fez uma mulher para ser ajudadora do homem, idônea para ele, uma ajudadora idônea para ele. Uma ajudadora que pudesse ficar sempre ao seu lado. Bom, voltamos aqui. Adão é o primeiro homem. Eva é a primeira mulher. Deus fez o homem e fez a mulher. Um homem e uma mulher. Um casal. Mas será que a ciência ela corrobora que de duas pessoas somente pudesse existir todas as coisas que nós conhecemos hoje? Por exemplo, existem tantos tipos sanguíneos, existem tantas características de pele, cabelo nas pessoas, existem tantas diferenças. Será que poderia ter vindo de apenas duas pessoas? Bom, eu trouxe aqui algumas ilustrações, vou passar aqui agora. Vamos ver isso aí. Tem o cromossomo XY e a mulher é cromossomo XX. O homem é cromossomo XY. Isso a ciência já sabe, já é uma coisa, né? Já é uma coisa certa. Por exemplo, se por acaso acontecer um acidente que a pessoa morra queimada e não dá para distinguir se é homem, se é mulher, porque quando carboniza, some todos os traços, né? Então, como saber se era o homem ou mulher? A ciência faz o quê? Pega lá as células, investiga e descobre qual tipo de cromossomo tem a célula. O homem, ele tem nas células do homem, tem o cromossomo X e o cromossomo Y. A mulher tem o cromossomo X. Cada cromossomo são 46 cromossomos cada célula. 46 cromossomos. Nós temos cromossomos X e Y, ou XX. Se for XY, é o cromossomo masculino. XX, cromossomo feminino. E mesmo que estejamos numa época moderna, né, que as pessoas às vezes decidem mudar de sexo, ele pode até fazer uma cirurgia e mudar os seus órgãos genitais, mas uma coisa ninguém pode mudar: os cromossomos. Ele vai continuar tendo cromossomo XY. E a mulher também vai continuar tendo só o cromossomo XY.
X, independente da escolha que ela venha fazer. Inclusive, existem doenças que só o homem pode ter e doenças que só a mulher pode ter também. Então observamos que Adão tinha cromossomo XY. Deus foi lá, pegou uma célula, 2 células de Adão, pegou X de uma, X da outra e fez a mulher XX. E a partir daí Deus falou, crescei-vos e multiplicai-vos. Então como é essa multiplicação? Como é que nasce menino, nasce menina? Ora, segundo a ciência, quem determina o sexo é o homem. Porque o homem que tem cromossomos diferentes, X e Y. Se o cromossomo X, o espermatozoide que entrar no óvulo da mulher, for o cromossomo X, vai nascer uma menina, porque a mulher já tem o cromossomo X no óvulo. O óvulo sempre é X. Aí entrou um outro X, ficou XX, vai nascer uma menina. Se entrar o cromossomo Y, vai ficar XY, vai nascer depois o quê? Um menino. E assim a multiplicação. Depois que a célula reprodutora masculina entra na célula reprodutora feminina, começa a se multiplicar, começa a se dividir e multiplicando as células até formar um novo ser. É o que nós vamos ver aqui, ó. E é interessante, algo interessante que quero mostrar para você, ó. Eu falei isso na aula anterior, agora eu trouxe aqui para você ver, ó. Durante a fecundação humana, uma pequena faísca de luz é realmente emitida quando o espermatozoide encontra o óvulo. Esse fenômeno é um fenômeno natural, é um fenômeno que acontece devido a uma reação química, né, que libera íons de zinco, criando uma faísca visível. É um espetáculo fascinante que marca o início da vida humana. E eu falei na semana passada, na aula anterior, sobre a questão do espermatozoide entrar no óvulo, tem essa faísca. E ali eu creio também que a multiplicação da alma também. Que Deus ele mandou multiplicar, e nós somos corpo, alma e espírito. O corpo se multiplica, mas a alma também. E eu creio que essa luz é quando isso acontece. A concepção acontece naquele momento que o espermatozoide toca no óvulo. Eu creio assim. A ciência fala que é uma reação química, mas também é algo maravilhoso. Percebe bem? Como é que Deus formou todas as coisas? O Big Bang, o que as pessoas chamam de Big Bang, foi uma faísca. Imagina uma grande massa de hidrogênio, uma grande massa, cheia de hidrogênio. Aí Deus vai ali, faz uma faísca, explode tudo e dá origem a todas as coisas. Então, o mesmo Deus que deu origem à matéria através de uma faísca, Deus fez com que a origem do homem também iniciasse com uma faísca. Isso é maravilhoso. Agora vamos passar para o outro slide para você perceber algo interessante. Bom, se Adão era tipo A no sangue e Eva tipo B no sangue, ou vice-versa, Adão B e Eva A, dá simplesmente para produzir todos os tipos sanguíneos que nós conhecemos hoje. Inclusive um ser positivo, outro negativo. Né? RH positivo, RH negativo. Dá para com 2 pessoas fazer tudo isso. Por exemplo, aí onde está a seta. A com B forma quais tipos de filho? Os filhos podem ser o quê? O, A, B e AB. Então, A, com certeza, Adão era A, Eva era B, ou Adão era B e Eva era A. O O surgiu com o tipo sanguíneo O surgiu com a ligação dos dois, do A e o B. E depois, outros filhos, a multiplicação foi continuando,
E foi formando O com A com A, e assim vai. Mas você percebe que os tipos sanguíneos que existem hoje, eles são, corrobora que foi através de dois seres, apenas dois seres deu origem a todos esses tipos sanguíneos, o A, o B e o AB. Porque originalmente Deus fez um com o tipo sanguíneo A e o outro com o tipo sanguíneo B. Passando aí para o próximo slide, é interessante, ó. E a questão da raça, né? Raça branca, raça negra. Né? Basta Adão ser da raça negra e Eva da raça branca, ou vice-versa, né? Para gerar todos os tipos de raça. A gente vai ver no próximo slide isso. Mas vamos lá, o DNA mitocondrial é passado de mãe para filho, sem muitas mudanças, ao longo de gerações. Da mesma forma, o DNA do cromossomo Y é passado de pai para filho. Então tem vários estudos aí, tipo de DNA, que mostram que os humanos compartilham uma Eva mitocondrial e um Adão cromossômico Y. Ou seja, todo mundo tem. Todo mundo tem. A miscigenação entre diferentes raças, como branca, negra, pode gerar uma grande diversidade genética e fenotípica ao longo das gerações. Essa mistura resulta em uma variedade de características físicas, como cor da pele, textura do cabelo, traços faciais, que podem se manifestar de diferentes maneiras em descendentes futuros. Então, Eva, vamos supor que Adão fosse da raça negra e Eva fosse da raça branca. Dá para gerar todas as raças que nós conhecemos hoje, ao longo dos anos. Por que eu insisto um pouquinho em colocar Adão como a raça negra? Porque foi descoberto na Mesopotâmia alguns escritos, porque os escritos sobre o dilúvio, a criação de Deus, não tem só no Gênesis da Bíblia. Outros povos também escreveu seus Gênesis e um parece com o outro. A diferença é que os outros povos acrescentaram ídolos, acrescentaram falsos deuses na história. Mas, originalmente, chamava-se Adão, lá na Mesopotâmia, de Adame. E Adame significa homem de cor da terra. Então Adão era puxado, a cor da pele de Adão era puxado para a cor da terra. Nós sabemos que tem terra roxa, tem terra cor de barro, tem terra de todos os tipos de cores. Mas pelo fato deles chamarem Adão de homem de cor da terra, dá a entender que Adão ele tinha uma cor mais escura. E dá origem, né? Se Eva tinha cor mais clara, dá origem a todas as raças que nós temos. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o mulato. O mulato é a mistura de branco e negro. O cafuso, né? Não fique confuso, né? Não é confuso, é cafuso. O cafuso é uma mistura de negro e indígena. O mestiço é mistura de branco e indígena. O sambo, esse nome eu nem sabia que existia, né? O sambo mistura de negro e asiático. O eurasiano mistura de europeu e asiático. O pardo é mistura de mulato com branco. E a mistura de todas as misturas forma que hoje nós temos aí, né, vários tipos de raças, tribos e nações espalhados nos 4 cantos da terra, todos diferentes. E no Brasil, parece que no Brasil todo mundo está aqui dentro, né, do Brasil, porque todos aqui tem pessoas que se parecem com indianos, tem pessoas que se parecem com japoneses, tem origem japoneses, e tem tudo quanto é tipo, alemães. Aqui no Brasil houve uma mistura muito grande, né, de raças, e isso nos deixou a nação brasileira
uns povos bonitos, né? Graças a Deus por isso. Vamos valorizar a nossa raça, né? Somos brasileiros, nós somos misturados mesmo. E isso é bom, isso é bonito. Bom, visto a origem de tudo, a origem do homem, como tudo aconteceu, né, vamos dar prosseguimento e falar sobre a origem do pecado, né? Chama de pecado original. Pecado original é a queda do homem. Lembra que o homem só conhecia o bem, não conhecia o mal. E Deus falou, não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerás. Mas a serpente quando fala aí, está falando de Satanás. Ah, mas era um animal? É, claro que era um animal. Mas quem usou esse animal foi quem? Foi Satanás. Tanto é que em Apocalipse fala da queda, quando fala da queda de Satanás, fala que é a antiga serpente. Fala dele como antiga serpente. Ou seja, a mesma serpente que enganou Eva é a mesma serpente que está lá em Apocalipse. Né? Satanás, o diabo, o enganador. Que Satanás significa enganador. Vamos lá, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção. O diabo puxou assunto. É uma coisa que faz muita gente pecar, é dar ouvido para Satanás. Curiosidade, querer conhecer coisas que acha que vai ser bom, e acha que tudo pode, que não tem problema, não é bem assim. Isso tudo é mentira de Satanás. Você percebe que a mulher, ela caiu por quê? Porque deu ouvido à serpente. Você percebe no próximo versículo que ela começa a conversar com a serpente. O que a mulher tinha que ter feito? O que a mulher tinha que ter feito? Não dado ouvido. É igual a questão da fofoca, né? Fofoca é pecado. Aí a pessoa vai ouvir o fofoqueiro, está emprestando ouvido para o fofoqueiro, está no pecado também. Então fuja do pecado, porque o pecado ele mata, né? Vamos lá, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis para que não morrais. Aí que entra a mentira de Satanás. Ó. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Preste atenção. Satanás, nós sabemos pelo que nós já aprendemos, que ele quis ser igual a Deus. Ele usurpou a posição de Deus. Por isso levantou 1/3 dos anjos para lutar contra Deus, mas ele perdeu, claro. Porque Deus é Deus, Deus é poderoso. Não tem ninguém maior do que Deus. E ali ele tentou Eva justamente no mesmo pecado que ele caiu, querer ser igual a Deus. E ele, ainda por cima, falou mal de Deus, falou que Deus era mentiroso. O diabo, Satanás, que é chamado por Jesus de pai da mentira, não é à toa, esse pai da mentira quis colocar Deus como mentiroso, falando, não, Deus só está falando isso para botar medo. Deus só está falando isso para você não ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Ora, Deus pode só conhecer o bem e o mal, porque Deus não se corrompe, então o mal não afeta Deus, mas nós
Nós somos corruptíveis. Então o mal nos afeta. O fato de a gente conhecer o mal nos trouxe todas as desgraças que nós conhecemos hoje. Foi conhecer o mal. Se nós conhecêssemos apenas o bem, nós só íamos buscar o bem. Mas a partir do momento que o homem passa a conhecer o mal atrai o homem. E é assim que acontece. E você percebe que ele enganou, falou, não, você não vai morrer não. Mas vocês vão ver logo adiante que eles primeiramente morreram espiritualmente. Depois eles vão ver que vão morrer também na carne, vai virar pó também. Quando Adão e Eva ver Abel morto, vão ver que Abel, né, que o ser humano ele pode morrer. Eles vão entender que realmente a culpa da morte é ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus não é mentiroso. Deus falou a verdade, ele fala a verdade. E a artimanha de Satanás muitas vezes é essa. É falar que nem tudo que Deus fala é bom. Por exemplo, as pessoas falam, está escrito na Bíblia, mas hoje em dia não é bem assim. Estamos vivendo um mundo moderno. Não podemos aplicar a Bíblia em tudo. Né? Isso é mentira de Satanás, porque a Bíblia ela vale para todas as gerações, até o fim dos séculos. A palavra de Deus ela é verdadeira, é viva e eficaz. Então Satanás ele tenta deturpar, invalidar a palavra de Deus para enganar as pessoas, para que as pessoas possam cair no erro dele e ser condenados juntamente com ele no futuro. Mas vejamos, o homem comeu, a mulher comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Nesse momento que eles comeram, foram abertos os olhos de ambos e os dois descobriram que estava nu. Aí o que Adão fez? Foi resolver o problema. Cozeu folha de figueira e fez para si aventais, que não dá para cobrir muita coisa, né? É igual aquelas roupas que os índios colocam, né? Para cobrir as vergonhas. Ali, Adão, ele tentou resolver o problema pelas suas próprias forças, mas não é assim. Nós vamos ver depois que Deus ensina como nós vencemos o pecado. Logo depois nós vamos ver isso. Mas isso simboliza o que Adão fez, simboliza o que muitos seres humanos fazem hoje. Muitos procuram falsas religiões tentando se aproximar de Deus. Muitos procuram vencer com suas próprias forças, mas não conseguem. Existe uma maneira correta que nós vamos ver depois, porque Deus nos ensinou como vencer o pecado, como ter paz, como se aproximar de Deus. O fato que ali o que aconteceu? Eles morreram espiritualmente. Eles ainda não tinham se dado conta. Mas percebe no próximo versículo 8, ó, e ouviram a voz do seu Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do seu Deus entre as árvores do jardim. A primeira coisa quando a pessoa peca é sentir vergonha, é não ter mais prazer de estar na presença de Deus. É o que acontece hoje em dia também. As pessoas percebem só, a pessoa está ali na igreja, aí de repente começa a entrar no pecado, começa a sentir vergonha de Deus, começa a não sentir mais prazer em estar na igreja, começa a se preocupar com o horário que o culto vai acabar para ir embora logo, e até a pouco a pessoa já está abandonando a igreja porque não consegue mais ficar na presença de Deus. Por quê? Porque o pecado ele separa o homem de Deus. Adão e Eva, eles tinham um espírito ligado na alma. E o espírito faz com que a alma se chegue a Deus.
O que aconteceu quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal? Houve uma separação, entrou um véu no meio entre o espírito e a alma parou de sentir Deus, a alma parou de ter amizade com Deus. Aí o homem estava morto para Deus e vivo somente para o mundo. A alma ligada com o corpo, mas desligado do espírito. E só o espírito nos leva a Deus. É o que Jesus veio trazer de volta, ele veio nos ressuscitar. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu para perdoar o nosso pecado, para tirar o nosso pecado e, ao mesmo tempo, nos religar com Deus. Sermos alma vivente novamente com Deus. É por isso que aquele que crê em Jesus sente bem na presença de Deus, sente prazer em estar na casa de Deus, sente prazer em estar em comunhão com Deus, em orar, em ler a Bíblia, em buscar, porque ele sente a presença de Deus, ele volta a ser amigo de Deus. Aquilo que Adão, o primeiro homem veio e acabou tirando essa presença de Deus, o segundo Adão, que é Jesus, veio trazendo de volta essa presença. E isso a gente vai ver mais adiante, porque isso é o plano da salvação. Nós vamos ver que justamente aqui começa o plano da salvação sendo mostrado para o homem, aquele plano que Deus já tinha guardado antes da fundação do mundo e que vale desde a fundação do mundo. Então vamos para o próximo slide para nós entendermos. Bom, a sedução de Satanás, o pai da mentira, né? João 8,44 diz: ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Outra coisa que a gente pode entender desses textos é que a mulher ficou perto do pecado. A mulher não estava longe, a mulher estava perto do pecado, perto da árvore, quando foi tentada. A serpente tentou a mulher porque a mulher estava ali perto. A mulher não estava longe, não dava nem tempo dela pensar, caminhar até a árvore do conhecimento do bem e do mal, para ir lá comer. Não, ela já estava ali. O diabo, ele é oportunista. Ele aproveita um momento, às vezes um momento de deslize seu, você pode dar uma queda. Porque, Tiago 1,14, na versão King James, diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. E é verdade. Quando nós somos tentados, somos iludidos e arrastados pelos nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Por isso que nós devemos estar cheios do poder de Deus, cheios da palavra de Deus, para a gente fugir do pecado. A mulher deu ouvidos à serpente. Se a mulher tivesse não dado ouvido e continuasse a vida dela longe daquela árvore, mas não, ela deu ouvido. E isso nós temos que aprender a fugir. 1 Tessalonicenses 5,22 diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Se aquilo ali te faz mal, qualquer coisa que te afaste de Deus é pecado. Qualquer coisa que você percebe que Deus não está no meio ali, foge, se abstém. Fuja do pecado, porque o pecado ele mata. E a mulher desobedeceu a ordem de Deus, ou seja, desobedeceu a palavra de Deus. Jesus mesmo falou que aquele que ouve a sua palavra e não cumpre é assemelhado àquele que edificou a sua casa sob a areia, veio a tempestade e derrubou. Mas aquele que ouve e cumpre é como aquele que edificou a sua casa sob a rocha. Veio a tempestade e o vento, mas não derrubou. Então, para você ficar firme na presença de Deus, você precisa ouvir a palavra e cumprir a palavra de Deus. Não somente ouvinte, mas também cumpridor da palavra de Deus. Bom, Apocalipse 12,9, onde fala aí, o grande dragão foi lançado fora.
Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Né? Aqueles anjos que seguiram a Satanás foram lançados à terra. Antiga serpente, o diabo ou Satanás. Então você vê que aquela serpente que enganou Eva, nada mais, nada menos que era Satanás usando aquela serpente. Vamos para o próximo slide. E o homem? O homem deu ouvido à mulher e desobedeceu a Deus. E a desobediência é algo terrível. Samuel, 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia, preste atenção, é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Percebe que a desobediência, a rebeldia, é como o pecado de feitiçaria. Então Adão e Eva foram os primeiros feiticeiros, né? Adão e Eva foram os primeiros a cair nesse pecado aí da rebeldia. E muitos hoje continuam nesse pecado aí da rebeldia contra Deus. Estamos vivendo uma época difícil, uma época da grande rebeldia, né? Bom, outra coisa que nós entendemos que tentaram achar uma solução inútil. Fizeram para ser a vantagem, ou seja, dar ilusão às falsas religiões, às maneiras que os homens procuram para se salvar. Você não vai ser salvo porque faz bondade. Você só pode ser salvo se você aceitar Jesus como Salvador. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for através dele, disse próprio Jesus. Então, falsa religião não te leva a Deus. Só Jesus te leva a Deus. Só Ele, mais ninguém. Mais ninguém. Nem você mesmo pode se limpar do pecado. Lá, se não me engano, Isaías diz: quem poderá dizer, purificarei, lavarei as minhas vestes, me purificarei dos meus pecados? Quem pode dizer isso? Ninguém. Porque só o sangue de Jesus purifica-nos do pecado. Só Ele. E isso a gente vai aprender durante o curso, que é o curso do plano da salvação de Deus. Então aqui a gente vai ver o início. Bom, outra verdade que nós vemos, que o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 1 a 2, está aí escrito aí, mas vou ler só o que está grifado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado é o véu, o pecado fez separação entre o homem e Deus. E por causa do pecado, eles acabaram de sair do período da inocência, estão entrando para o período da consciência. Antes de entrar no período da consciência, tem o julgamento. Como eu disse, em cada dispensação existe algo que muda, né? E no caso ali teve um julgamento para mudar algumas coisas. Porque o homem pecou, teve que ser julgado. Vamos lá no julgamento. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Olha só, depois a gente vai falar disso aí. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ninguém quer se arrepender, ninguém ali quer dar o braço a torcer que errou. Estão botando a culpa no outro. Por exemplo, Adão. Adão botou a culpa em quem? Só na mulher não, botou a culpa em Deus também. Ó. A mulher que tu me deste, a mulher que me deste por companheira. É como se ele falasse: se eu tivesse ficado sozinho, eu não tinha pecado, mas o Senhor colocou a mulher no meu caminho, ela me fez pecar.
Então a culpa é de Deus, né? É assim o homem bota a culpa nas coisas em Deus. Se acontece um desastre ecológico, porque o próprio homem destruiu a natureza, se acontece um vendaval, a pessoa morre ali num furacão, alguma coisa, por causa do erro do homem aí que destruiu a natureza, a culpa é de Deus. Botam sempre a culpa em Deus. Não botam a culpa no homem, não. Aí quando acontece um livramento, ninguém dá glória a Deus. É assim que acontece, na vida é assim, né? Então vamos lá, a mulher que tu me deixa pro companheiro, ela me deu da árvore, eu comi. Colocou culpa em Deus. Mas percebe, eu já fiz algumas visitas evangelísticas, né, em presídio, e é interessante quando a pessoa lá não tem ninguém culpado, todo mundo é inocente, é cheio de gente inocente lá. Você conversa, eu estou aqui injustamente, não era para estar aqui. Agora, quando a pessoa se converte mesmo, aí a pessoa, olha, eu errei, eu pequei, mas agora eu conheci Jesus e estou numa nova vida. A pessoa reconhece o seu erro. Então Adão ali não reconheceu o erro dele. Adão ali, ele quis passar a bola para a mulher. E a mulher passou para a serpente, né? A serpente me enganou. Mas vamos ver agora a sentença. O julgamento aconteceu, todos eram culpados, claro. Ninguém pode enganar Deus. Ali todo mundo é culpado. Vamos para a sentença. Agora você vai ver que a sentença tem algo maravilhoso aí no meio dessa sentença aí, que é o escape que Deus nos trouxe. Mas vamos lá. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade, o versículo 15 é o versículo chave da salvação, do plano da salvação. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, preste atenção que depois eu vou mostrar um slide aí, ó. Vou falar sobre isso, ó. Vou falar sobre esse calcanhar aí. Se cumpriu ao pé da letra. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, aí, a morte aí, Deus está falando, a morte vai acontecer, a sentença é essa. Você achou que podia comer e não ia morrer? Né? Já morreu já espiritualmente. Mas na carne eles vão perceber depois que a carne morre. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E preste atenção nesse versículo aí. E fez seu Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Bom, aquela tanguinha de Adão e de Eva não servia para nada, aqueles que eles fizeram. Mas Deus mostrou como é que tinha que ser feito. Tinha que sacrificar um animal para poder tirar a pele dele. Né? Fez túnicas de pele. Então Deus fez o primeiro sacrifício. Igual um pai que ensina o filho, ó, é assim que se faz, filho, ó. Então Deus, ele ensinou Adão e Eva como encobrir o pecado, como encobrir a vergonha. Né? Percebe que todo sacrifício que Deus manda fazer para remissão de pecado, ele só encobria o pecado.
Mas quando Jesus vem, nós vamos ver lá na frente, que João fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o único sacrifício que tira o pecado é o de Jesus. Os anteriores a Jesus era só para encobrir o pecado. Então, vamos lá, na sentença, vamos entender isso aí. Então, a serpente que deixou de ser usada por Satanás passou a rastejar sobre a terra. Então, a cobra perdeu suas pernas, né? A serpente. A mulher passou a ter dores de parto. Isso dá a entender que antes ela podia ter filho. Né? A Bíblia não fala de filhos de Adão e Eva antes da queda. Parece que a coisa foi tão rápida que nem deu tempo dele gerar filho. Né? Até a natureza sofreu o dano. Você percebe que a natureza passou a dar espinhos, abrolhos. Então, por isso que a Bíblia fala que até a natureza geme na expectativa da salvação, né, que está vindo por Jesus Cristo. Então, até a natureza sofreu o dano, ela está enferma. A natureza não está igual era na época do Jardim do Éden, ela está enferma. Hoje, para você plantar, você precisa adubar a terra, você precisa preparar a terra. Antes, no Jardim do Éden, nascia naturalmente. Era tudo perfeito. Mas agora o homem tem que trabalhar, tem que lutar, tem que gastar suor para poder fazer a terra germinar. Aleluia, vamos lá, vamos continuando aí. Então o homem teve seu trabalho aumentado para sobreviver. E Deus realizou o primeiro sacrifício. Ele encobriu o pecado com túnicas de pele de animal. Encobriu. Tirar só Jesus tirou depois, né? Então vamos ver esse versículo de Gênesis 3,15. Deixa eu voltar aqui para você ler. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, Jesus, com a morte de cruz, Jesus pisou na cabeça da serpente, ele esmagou a cabeça da serpente, aniquilou Satanás. Mas para isso ele teve que ter o seu calcanhar ferido. Percebe aí, ó. Até João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe aí nessa foto aí à esquerda embaixo? Esse é um osso da época de Jesus. Na época de Jesus, muitas pessoas eram crucificadas. Então você percebe, né, que esse osso, esse prego, eles não conseguiram tirar esse prego desse osso e ficou durante os anos, e a arqueologia achou esse osso com esse prego. Ele está lá no Museu de Jerusalém. Quando eu estive lá, eu vi ele. Então é um osso verídico, não é fake, é fato. E aí aparece à direita como era a crucificação, era no calcanhar, não era no peito do pé, igual os filmes falavam, né? Mas a arqueologia já provou que era no osso do calcanhar que acontecia, igual está mostrando aí. Então, o versículo Gênesis 3,15 se cumpriu em Jesus ao pé da letra. Jesus pisou na cabeça da serpente, ele venceu a morte, mas ele teve que ser ferido no calcanhar. Vamos continuando aí. Então, deu-se início à dispensação da consciência. Estamos acabando, faltam só 2 slides. Estamos no início da dispensação da consciência. Então, na dispensação da consciência, já passou ali o julgamento, a sentença, e agora Adão e Eva tiveram que sair do paraíso. Por quê? Então disse seu Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Novamente aí Deus, né, falando
na primeira pessoa do plural. É como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o seu Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Percebe que Deus, na sua infinita misericórdia, tirou Adão e Eva do jardim do Éden. Muitos falam, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, uma palavra muito forte, expulso. Na verdade, Adão e Eva não foram expulsos, eles foram tirados por misericórdia de Deus. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Imagina ali, você leu ali, que se o homem tivesse comido, depois que pecou, se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele ia viver eternamente em pecado. Ia ser igual Satanás, não ia ter mais volta, não ia ter mais espaço para arrependimento, não ia ter mais salvação. Mas Deus, ele tirou o homem do jardim do Éden para que não viesse a ficar eternamente em pecado. E naquele momento também ele anunciou o plano da salvação, em que o filho da mulher ia pisar na cabeça da serpente, mas lhe seria ferido o calcanhar. Isso, quando nós formos aprender a época da lei, a gente vai entender bem melhor a questão do sacrifício, porque Jesus morreu na cruz. A gente vai entender bem melhor quando chegar nessa época. Então, você não perca as outras aulas. Se você começou aqui nessa aula, volte para a aula 1, porque é muito importante a sequência. Volta, invista no teu conhecimento com Deus, invista em você mesmo, invista na tua vida espiritual, não tenha preguiça. Volta na aula 1, vem a aula 2 e aqui a 3, porque isso é importante. Vamos lá, na dispensação da consciência. Primeira coisa, houve a separação de Deus, foi a morte espiritual. O homem não pode mais voltar ao jardim. Não pode mais. Só depois, né, no futuro, por causa de Jesus, a gente vai poder voltar. Mas naquele momento não pode mais voltar ao jardim. Porque senão podia comer do fruto da árvore da vida e ficar eternamente em pecado. Então, primeira coisa, proibição de entrar de volta no jardim. O homem não pôde mais. Segundo, o homem tinha que lavrar a terra para o seu sustento. Antigamente era mais fácil, né? A terra brotava, agora tem que lutar para conseguir conquistar o seu sustento. Bom, a alimentação nesse momento não mudou, continua sendo frutas, verduras, legumes. Deus não falou que podia comer carne. Deus só falou que podia comer carne depois do dilúvio, que nós vamos ver depois. Mas até esse momento, não. A alimentação não mudou. A responsabilidade com a natureza também não mudou. Porque Deus colocou a terra para nós cuidarmos dela. Até hoje não mudou. É uma responsabilidade, tem que ser ainda hoje. Nós temos que ter cuidado com a natureza ainda hoje. Não desperdiçando água, não desperdiçando luz, não deixando lixo na rua, sendo sustentáveis. É muito importante cuidar dos animais, cuidar das florestas. Isso não mudou. Por causa desse problema do homem estar afetando a natureza, muitas catástrofes têm acontecido por causa disso. Culpa do próprio homem. O próprio homem está mudando a natureza, está destruindo a natureza. E a Bíblia fala que vai haver rugido dos mares, das ondas do mares. Por quê? Porque o homem destruiu a virtude dos céus. E nós sabemos hoje que o homem destruiu parte da camada de ozônio. E isso tudo vem trazendo consequências catastróficas aqui na natureza.
Então vamos ser responsáveis. Nós, crentes, servos de Deus, temos a obrigação de sermos responsáveis com a natureza. Bom, crescer e multiplicar não mudou. Deus não falou, cessa de crescer, não. Continuou crescendo e multiplicando. E o homem agora gerou uma nova lei. O homem deve se manter íntegro com Deus, rejeitando o mal através do domínio próprio. Quando a gente falar de Caim e Abel, nós vamos ver muito bem isso daí. Mas o fato é que antes a gente só conhecia o bem. Agora conhecemos o bem e o mal, e a gente tem a obrigação de rejeitar o mal. Porque o mal nos puxa. O mal nos puxa para o lado errado, né? Como dizendo, né? O mal nos puxa para o mal errado. Então nós temos que ter domínio próprio para lutar contra o pecado. Temos que dizer não ao pecado. Todo dia tem uma árvore de conhecimento do bem e do mal para você falar para Satanás, não, não quero. Todo dia você tem que vencer o pecado. Gênesis 4:7 foi coisa que Deus falou para Caim, ó, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então nós temos que dominar o desejo da carne. Nós somos corpo, alma e espírito. Hoje, nós aceitamos Jesus como Salvador, nós tivemos o nosso espírito religados da nossa alma, e a nossa alma agora anseia por Deus e podemos buscar a Deus. Está mais fácil para nós hoje fugir, dominar a própria carne. Mas na época de Adão e Eva, o homem estava morto espiritualmente. Então era mais difícil, tinha que controlar mesmo por sua própria força, né? Dizer não ao pecado. Hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo, que nos ajuda a vencer todas as coisas e nos conduz a toda a verdade. Glória a Deus. Vamos lá, o bem e o mal. É a dispensação da consciência. Devemos escolher o bem, esse é o último slide de hoje. Devemos escolher o bem e se afastar do mal. O mal nos tenta todos os dias, como se estivéssemos sempre diante da tentação. Você percebe isso, né? Bom, Satanás, o enganador, faz de tudo para continuar com suas mentiras. Então a gente tem que ter cuidado com as mentiras de Satanás. Não podemos ser igual a Eva, dando ouvidos às fábulas, dando ouvido a doutrinas de demônio. Não. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. E a gente vence isso lendo a palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus. Nós podemos ler a palavra de Deus todo dia, que nos fortalece a nossa mente. Nós temos o capacete da salvação, espada do Espírito. Hoje nós temos toda a ferramenta para vencer o mal. E muita gente, mesmo assim, busca o mal. Não, foge do mal, foge do pecado. Foge do pecado, que o pecado te mata. Foge. Vamos lá, vamos ver algumas mentiras que Satanás ainda fala hoje, né? O que ele tenta fazer? Ele tenta fazer com que a pessoa não acredite nem em céu nem inferno. Tem aquela música dos Beatles, né? Imagina que não haja nem céu nem inferno. Isso é uma propaganda do diabo. O símbolo da nova era, uma propaganda do diabo. Essa música é dos Beatles, Imagine. É uma música totalmente satânica. É uma música que aparentemente parece até uma coisa legal. Ah, todo mundo em paz. Ah, que muito bom. Se não tivesse fronteira, podia ir para qualquer país sem discriminação. Parece uma coisa boa, mas ali no meio de tantas coisas boas, ele fala, imagina que não existe nem céu, nem inferno. Você pode fazer o que você quiser, né? Então tem que ter cuidado. Porque Satanás é assim, às vezes você vê um pregador falando 50 verdades, aí no final de tudo ele fala uma mentira. Como ele falou 50 verdades, você vai achar que a última coisa que ele falou é verdade também. Mas como você vai saber
lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, você não vai ser enganado. Muitos charlatões já vieram enganar, falsos profetas, falsos mestres, já enganaram muitos. Já teve caso de falsos pastores que levou o grupo dele todo a cometer suicídio. Já teve vários charlatões aí que usaram seus membros. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus, deixaram ser enganados. O diabo, ele é mentiroso, ele engana. Eles têm que fugir do diabo lendo a palavra de Deus, que é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Olha, o diabo fala que todo bem tem mal, todo mal tem bem. Aquele símbolozinho, né, dos dois peixinhos lá, o preto com o olho branco e o branco com o olho preto, né? Isso aí é para dizer isso, mas isso é uma mentira, porque Jesus mesmo falou que não se pode da mesma fonte tirar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Ou é bem ou é mal, né? Sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Outra mentira é que fala que nem tudo que a Bíblia diz é para ser seguido, que não é bem assim, não é bem assim. Isso aí é naquela época. Hoje nós estamos na modernidade, nem tudo que está na Bíblia nós devemos cumprir, nós devemos acreditar. Não, a Bíblia é atemporal, a Bíblia serve para todos os tempos, todos os tempos. Por isso nós temos que ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que nós não sejamos enganados. Uma outra mentira que a nova era vem trazendo, que podemos ter paz sem Cristo, paz por sua própria força. Não, você não pode, né? Só há paz em Cristo Jesus. Por quê? Porque só Ele que tirou o pecado, só Ele que tira o pecado. O pecado nos traz inimizade com Deus, e a inimizade com Deus é uma guerra contínua dentro de nós. Mas quando nós temos a Deus em nossa vida através de Jesus, nós temos paz com Deus, nós temos paz com Cristo. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Então só Jesus pode trazer paz. Outra mentira de Satanás é a história do sexo livre. Você pode fazer o que quiser, com quanto você quiser, como você quiser, da maneira que você quiser. Não, ninguém. A Bíblia, ela fala qual é o padrão de moralidade, o padrão. Deus fez homem e mulher e fez para ser abençoado o casamento. Não é fora do casamento, não. É dentro do casamento. A Bíblia fala que os fornicadores não entrarão no reino dos céus. E uma das coisas que estão ficando comum nas igrejas é a tal da fornicação. As pessoas querem comer a merenda antes de terminar a aula. As pessoas estão querendo experimentar antes de casar. Isso é errado segundo a palavra de Deus. Isto está errado. Aí a pessoa não acredita, aí vai com um, vai com o outro, aí pega sífilis, AIDS, DST, doenças sexuais e vai aí afora, né? Vai aí afora. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então é interessante essa questão, terminando aqui agora. O salário do pecado é a morte. Deus não pode infringir sua lei. Então a alma que pecar essa morrerá, e todos pecaram e foram separados da glória de Deus. O que Deus fez? Fez uma nova lei. Ele não pode infringir a sua própria lei. Fez uma nova lei, uma nova aliança, que nós vamos aprender isso mais à frente. Fez a lei da substituição. O sacerdote colocava a mão sobre o sacrifício, pedia perdão pelos seus pecados, transferia seus pecados para aquele animal. Aí quando o animal era morto, ele foi substituído na condenação. Então estava tudo feito. Encobria o pecado.
É o que Jesus fez. Quando você crê em Jesus como Salvador, você transfere todos os seus pecados lá para a cruz do Calvário, lá para Jesus na cruz do Calvário. Aí Jesus, ele tomou sobre si a nossa dor, tomou sobre si o nosso pecado. Aí quando ele morre na cruz, ele morreu de uma vez por todas e perdoou o nosso pecado. Ele sofreu a nossa condenação ali na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte. Então, nosso salário ele pagou por nós. Ele morreu por nós. E agora ele vem trazendo para nós vida. E vida com abundância, vida eterna. Essa é a verdade de Jesus. Bom, assim como Adão e Eva, você deve escolher em quem acreditar. Você vai acreditar na mídia, você vai acreditar na sociedade, você vai acreditar nos costumes atuais, na modernidade, ou você vai acreditar na palavra de Deus. Lembre que eles acreditaram na serpente e desprezaram a palavra de Deus. E eles se deram mal. E você também quer se dar mal? Já está feita aí a pergunta para você meditar nessa aula. Eu deixando aí o link dos meus livros aí embaixo aí no YouTube. Estou editando aí para deixar o link. Peço a você por favor, para compartilhar esse vídeo com quanto mais pessoas nas suas redes sociais, melhor, para poder alcançar mais vidas. Não é só crente que vai ver que vai ver essas aulas, não. Pessoas que ainda não se converteram a Jesus, mas têm uma curiosidade de aprender a palavra de Deus e querem até, se chegar a Deus, vão ouvir essa palavra também e vão começar a entender. Porque na parábola das 4 sementes, a que deu fruto foi a que ouviu e entendeu. Então, a coisa mais importante na evangelização é que a pessoa entenda a palavra de Deus. Se a pessoa conseguir entender a palavra de Deus, a pessoa vai ser salva, a pessoa vai aceitar Jesus como Salvador e a pessoa vai dar fruto. Então é importante isso. Peço a tua ajuda em dar like, em compartilhar, em se inscrever no canal para que outras pessoas possam também ser tocados a buscar a Deus, a buscar a palavra de Deus. Então eu peço a tua ajuda. Eu não cobro nada, eu não estou cobrando nada de ninguém, não espero nada. O que eu quero é levar a palavra de Deus. O que eu quero é que as pessoas sintam o que eu sinto, a presença de Deus. Eu quero que as pessoas conheçam o que eu conheço, a misericórdia de Deus. Então, eu agradeço por mais um vídeo aí que você assistiu. No final do curso, estou deixando também aí o meu e-mail. Quem quiser se inscrever nesse curso, né, tem o seu nome aqui escrito aqui, direitinho, tem o meu e-mail aí, porque no final do curso, quem mandar e-mail para mim, eu vou enviar uma pequena prova e você vai responder pontos cruciais que eu estou ensinando aqui. Você vai responder coisas que eu tenho certeza que você vai saber responder. Você está assistindo o vídeo. E eu vou lhe dar um certificado no final de tudo. Um certificado. Então, eu convido a você a convidar outras pessoas a assistir essas aulas também. Na próxima aula, nós vamos entender como era o homem pré-diluviano, né? Nós estamos na dispensação da consciência, né? Passamos pela dispensação da inocência, estamos na segunda dispensação, a dispensação da consciência. Nós vamos ver como o homem lidou com o conhecimento do mal e trazer algo aí que está dando muita polêmica, né? Porque depois que descobriram o livro de Enoque lá em Qumran, né, lá nos rolos do Mar Morto, muita gente aí está crendo no livro de Enoque como um livro verdadeiro, né? E nós vamos trazer isso aqui. Será que é verdade? Questão dos anjos fizeram sexo, sim ou não, né? A gente vai ver o que Jesus falou a respeito disso. Nós vamos ver algumas teorias também. E vamos ver a questão do dilúvio, né?
porque o dilúvio veio depois do homem pré-diluviano. Vamos terminar a aula de número 4 com o dilúvio. Na aula de número 5 nós vamos para o outro período, que é do governo humano, também muito importante para a gente entender. Tem algumas coisas que eu descobri na palavra de Deus, vou trazer para vocês também. Coisa muito legal. Então agradeço muito aí no meu canal. Você pode ver algumas outras pregações que eu fiz, você pode compartilhar também. Tem meus livros aí, vários livros escritos. Tem um livro que eu quero chamar a atenção, que é o livro Testemunha do Apocalipse, que é um romance que eu escrevi de dois jovens que passam pela grande tribulação até o final, e isso baseado no livro de Apocalipse. Lembrando que depois que acabar esse curso, né, que eu formatei em 12 aulas, eu vou preparar um curso sobre a volta de Jesus, sobre escatologia, né, e eu tenho certeza que vai ser bom para todos nós. Então eu agradeço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.